6 pontos que você deve se atentar a uma entrevista para ingressar numa pós-graduação, seja mestrado, seja doutorado. Então, eu vou trazer esses pontos essenciais para você prestar atenção, para você refletir sobre a entrevista. Se você veio aqui pensando em mestrado, já que eu vou trazer um conteúdo que tem essa relação, compartilha com um amigo que deseja entrar numa pós-graduação. Só para reforçar, então, hoje são 6 pontos importantes que você deve saber sobre a entrevista do mestrado. Então, like, compartilhar e todo aquele borogodó que vocês já sabem. Vamos que vamos, perfeito? Primeira questão, já está aí, ó. Conheça o seu currículo e a sua pesquisa. O que eu quero dizer com isso? Você escreveu um projeto de pesquisa e você preencheu o currículo Lattes, você preencheu um currículo e entregou esse currículo na pós-graduação. Então, saiba o que você fez. Se você escreveu um artigo, participou no congresso, onde você trabalhou, e aí já vai daí não inventar nada, porque você está falando o que você fez e eles vão te perguntar sobre. Outro ponto é a sua pesquisa. Você elaborou uma pesquisa, ela tem uma justificativa específica, ela tem uma metodologia elaborada, e você tem que saber do que se trata, o que você está tratando nessa pesquisa. É importantíssimo você saber do que você está falando, né? É óbvio que você está numa entrevista para ingressar no mestrado, então a banca, os doutores que estão te entrevistando, eles sabem que você é uma pessoa nova que está ingressando no mundo da pesquisa. É óbvio que eles não vão te sabatinar como se fosse numa qualificação numa banca de defesa. Ao mesmo tempo, você tem que saber o que você colocou no papel, seja o que você colocou no currículo e na pesquisa. E aí, na pesquisa, os principais autores, a justificativa e o objetivo. Então, o porquê, a justificativa é o porquê você está fazendo aquela pesquisa, e o objetivo é o que você quer fazer com ela e como você responde esse objetivo, por meio da metodologia. Perfeito? Então, esses são pontos que você tem que saber. E, normalmente, no projeto de mestrado, você tem 10, 15 páginas, dependendo do edital. Não dá para escrever tanta coisa. Então, é comum ter perguntas relacionadas ao projeto, caso eles queiram saber se você sabe um pouquinho mais do que você escreveu. E assim, não se preocupe, porque ali é só o início do seu processo de mestrado. Então, eles sabem que você é um novato, você está começando nesse processo. Perfeito? Vamos lá para o segundo ponto. Vamos lá para o segundo ponto em relação à entrevista do mestrado. Calma aí, eu cliquei no lugar errado. Então, vamos lá. Segundo ponto. Perfeito. Pesquise sobre o programa e professores. Lembra, você tem que escrever a sua pesquisa baseado numa linha de pesquisa. Então, você pesquisa sobre o programa. Seu projeto ele tem que estar alinhado com a linha de pesquisa e com uma linha de pesquisa relacionado a um orientador, a um professor. Ou seja, como ele ataca essa linha de pesquisa. Quanto mais distante seu projeto, ele pode ser o mais bacana do mundo, a ideia mais original, mas se ela não está alinhada a um professor e a linha de pesquisa do programa, não tem como. E aí você vai ser questionado, a qual linha se encaixa? Por que esse projeto se encaixa essa linha? Porque se o edital sugere um professor, provavelmente ele pode perguntar por que você escolheu esse professor. Se não sugere, eles podem perguntar: você sabe se algum dos professores que orientariam esse projeto, você pesquisou sobre? Aí você vai falar: nessa linha de pesquisa, né, nessa área de concentração, na verdade, quando se fala sobre o programa, eu sei que tem aquele professor. Exatamente nesta linha de pesquisa, esse professor que pesquisa mais desse jeito. Ou seja, você mostra conhecer o programa, que você se preocupou no momento que elaborou o projeto
em investigar o programa e investigar como eles estudam essa linha de pesquisa. Perfeito? Então, é bastante importante estar atento nesse sentido. Agora sim, vamos lá para o terceiro item, a terceira pergunta, que é muito importante. Vamos lá. Ó. Pratique perguntas comuns de entrevistas de mestrado. Primeiro, tempo. Principalmente se você vai prestar em uma universidade pública, a maneira, o pagamento do mestrando ou doutorando em relação a uma universidade pública é o seu tempo. Então, se você trabalha 20, 40 horas, dificilmente você fará parte. Então, você vai diminuir carga horária, os seus horários batem com o horário aqui da parte, por exemplo, das disciplinas, depois para tocar a pesquisa. Então, saber em relação ao seu tempo é muito importante para esses professores, porque eles vão, principalmente o seu orientador e o grupo de pesquisa que você vai fazer parte, sim, ele vai querer seu tempo para que você, além de poder desenvolver o seu projeto, se ajude e ganhe experiência participando de outros projetos. Aí vem um segundo ponto que eu coloquei, que é a disponibilidade em ajudar. Como assim a disponibilidade em ajudar? Então, os grupos de pesquisa, eles são montados exatamente para ninguém trabalhar sozinho. Então, às vezes, durante uma coleta de dados ou uma discussão, é importante ter mais pessoas. Então, eles querem saber sua disponibilidade, perceber a sua disponibilidade em ajudar e agregar. Não necessariamente que você já sabe muito. A ideia é que você aprenda durante o processo, mas que você esteja disponível, aberto a aprender e a ajudar. Perfeito? Um outro ponto é se adaptar. Se adaptar é você monta um projeto, perfeito? Será que você está fechado numa caixinha daquele projeto? Você vai morrer abraçado com esse projeto? Ou você está aberto a se adaptar a diferentes possibilidades em relação a esse projeto? Porque às vezes um professor não tem interesse exatamente no que você está pesquisando, mas ele gostou da sua ideia, ele gostou do seu jeito. Às vezes ele está até te entrevistando e ele vai perguntar assim: você está aberto a mudar um pouco esse projeto? O que você pensa além desse projeto? Você já pensou em outra linha? E às vezes eles vão para esse caminho. O professor Ivan Cláudio Guedes já até contou a história dele, que na entrevista de mestrado dele queria seguir um caminho, ele acabou reprovando naquele momento, mas convidaram ele para outro caminho, porque perceberam que ele era interessado. E aí, nessa de interessado, você se adaptaria ao nosso programa? Ele disse sim, e o negócio andou. Olha que interessante. Isso é bacana, é importante perceber isso. A banca, ela sim, ela espera isso. Um outro ponto que, em relação à pergunta, é quando você fala sobre o seu projeto, você tem uma metodologia e às vezes essa metodologia é entrevista ou mais invasiva, depende de outros seres humanos, né? Eu vou entrevistar um grupo, eu vou coletar dados de um grupo específico. Aí onde você vai coletar e a viabilidade da execução, ela também é perguntada. Então tem que ter clareza. Eu vou nessa UBS fazer esse tipo de coleta, eu vou usar prontuário, eu vou coletar numa escola XYZ. Então, quando você elabora o projeto, é bom você já pensar em tudo que acontece por trás ali do projeto, para o entrevistador e a banca entender que é execuível, ou seja, ele pode ser executado e você tem, além de condições de executar como pesquisadora, condições de executar do ponto de vista prático. As pessoas estão disponíveis para te ajudar e liberar esses locais que você pretende realizar essa pesquisa. Vamos lá, então, agora para o quarto item. Esse é importante, seja honesto e autêntico. Gaguejar, eles sabem que você estará nervoso naquele momento, mas fala a verdade. Tente ser você mesmo. Por quê?
eles sabem, já falo muito com os dos nossos orientandos, que tem, mesmo não estando na banca ali, o seu futuro orientador ele tem muito peso na decisão de te escolher ou não para ser orientando dele, certo? Nesse sentido, é importante você ser autêntico e parecer mesmo também uma pessoa agradável, porque imagina que seu orientador ele vai se relacionar com você por 2 anos. E ele quer ter uma boa relação. A gente brinca que ele vai casar com você por 2 anos. Vai ter aquela troca de material, conversa, e às vezes arranca-rabo, ou esse arranca-rabo entenda pontos de um cede, outro cede para o negócio acontecer. Você queria fazer de um jeito, mas ele entende que tem que ser de outro, e um convence daqui, convence de lá, e pesa para ele ter uma boa relação com o orientando. Então, nesse ponto de autêntico e honesto, e sim, parecer uma pessoa agradável, é importantíssimo. Vamos para a quinta pergunta. Lembra como eu falei para você ser agradável? Então, sim, mostre entusiasmo, mostre comprometimento de que você vai fazer, cumprir os prazos, como você vai cumprir os prazos, né? Dentro dessa relação com o tempo, quando você vai fazer as disciplinas. Normalmente, a gente tenta fazer as disciplinas para ter mais liberdade depois com a coleta de dados. Então, esse é algo bem comum, é um processo bem comum, mas mostra mesmo vontade de fazer o projeto. Isso ajuda bastante, no sentido mesmo deles falar assim, nossa, ela está com vontade de fazer, ela está empolgada. Isso ajuda. São as percepções mais simples do processo que são bem bacanas mesmo. E ajuda, mesmo entendendo, e aí vale a pena fazer aquele reforço. Se tem uma dica, antes de sair do edital, pega o edital do ano passado, já procure orientadores, já procure grupos de pesquisa, porque muitas vezes já ser conhecido internamente vai facilitar essa parte do entusiasmo e honestidade. Ele já vai te conhecer de maneira prévia, se você já faz parte do grupo. Então, isso sim aumenta as suas chances de passar. Mas caso não, né, a gente sempre sugere para procurar aí de maneira antecipada, antes do edital, o professor se aproximar desse grupo. Mas caso não dê, fica aí também essa dica. A sexta e última dica, ela é importantíssima, né? A gente fala sobre o projeto e tal, mas como você vai se apresentar, né? Que vai desde o horário, então você tem um horário, mesmo que eles se atrasem, você não pode atrasar. Se vai se atrasar na entrevista, já começa atrás. E o ser profissional vai desde a vestimenta que você usa, então, que roupa que você vai se apresentar lá, né? Com que vocabulário. Eu converso de um jeito com meu filho, com os meus colegas na rua e com meus alunos de outra forma também, né? Então, temos maneiras e maneiras de, né? Uma maneira, às vezes, mais coloquial, num churrasco, de se portar, uma maneira mais formal, no uso de palavras. Então, no ser profissional, vai desde a vestimenta, o uso de palavras e o como você se comporta, senta e licença, obrigado e por favor, sempre são elementos de muita, muita importância na hora que você vai para uma entrevista. Não só de mestrado, né? Eu diria que qualquer entrevista que você vá realizar. Olha só, esses foram 6 pontos que entendemos que seja crucial para você pensar quando você vai para uma entrevista de mestrado, tá bom? Deixa um comentário aqui no vídeo em relação a esse aspecto, se você vai para uma entrevista, se você foi, o que eles perguntaram, ou se você tem alguma dúvida específica, porque a partir desses comentários a gente pode ajudar dentro da nossa experiência, ou seja, do que nós passamos, ou do que nossos alunos passaram nessas entrevistas. Esse ano,
Acho que já foram 6 alunos aprovados em processos de mestrado, né, que os resultados saíram recentemente. Inclusive, um hoje,